Frustração é um sentimento que está sempre associado à sensação de impotência, de desânimo. Na verdade, quando alguma coisa que você estava esperando não aconteceu. Isso é frustração. Acho que todo mundo já passou de alguma forma por frustrações. É muito comum isso. É muito comum. Só que é muito comum também as pessoas usarem a frustração como um argumento para travar a vida e parar. Então a minha primeira pergunta para você é: você está ou já ficou travada por alguma frustração? Uma frustração na família, uma frustração profissional, financeira, uma frustração aí amorosa. Muitas, né, frustrações que podem acontecer. Agora, a questão principal da frustração é como ela acontece. Eu não vou focar nisso agora, porque eu vou fazer uma outra live falando só sobre isso, ok? Porque é um assunto mais extenso. Mas a mãe da frustração chama expectativa. Expectativa é algo que você espera que aconteça. Por exemplo, você casa com a expectativa de que ele vai suprir todas as suas necessidades emocionais, necessidades financeiras, necessidades. Então você casa na expectativa, quer dizer, esperando que o outro vai suprir tudo isso. Você vive com os pais, família, isso e aquilo, está atribulado, perturbado, questões sexuais e tal. Você fala: bom, agora eu vou casar e tudo isso vai ser resolvido. Então a expectativa, você espera que o outro, quer dizer, a expectativa sempre é que o outro, a outra pessoa, a outra situação, a outra circunstância, ela possa suprir ou uma necessidade ou um desejo que eu tenho. E aí vem a frustração. Então a frustração, ela vem exatamente porque você cria a expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Cria a expectativa que o casamento, por exemplo, vai trazer respostas para você. Cria a expectativa de que aquele trabalho vai... A expectativa é a mãe da frustração. Ah, mas tem como viver sem expectativa? Claro que tem, porque a expectativa é diferente de esperança. A gente tem que construir esperança e não ficar alimentando expectativa. Como eu disse, eu não vou abordar muito agora a questão da expectativa, exatamente porque é um assunto mais extenso. Mas o meu foco agora vai ser a frustração. Certo? Uma vez que você criou a expectativa, vai ter uma margem enorme para a frustração chegar. Agora, uma vez que a frustração ela chegar, como é que a gente faz? Existem alguns tipos de frustrações. Vamos lá. Primeiro tipo de frustração: quando você não tem uma necessidade satisfeita. Ok? Uma necessidade. Você entende que a sua necessidade para viver é você ganhar X. E você não tem isso, então você se sente frustrado, você se sente mal por isso aí. Ok? Segundo tipo de frustração é por você não conseguir alcançar um objetivo. E muitas pessoas pensam que o fato de não conseguir chegar num objetivo causa uma frustração. Ela se sente frustrada, por quê? Porque na ideia dela, ela é fracassada. Ela fracassou. Então esse ano, por exemplo, você batalhou, tanta coisa ruim, situações complicadas acontecendo, e de repente você não alcançou o que queria, como muita gente. Na verdade, a maioria das pessoas não alcançaram muitas coisas que gostariam. Mas ela se sente frustrada, por quê? Porque ela entende que isso é fracasso. E isso não é fracasso. Fica comigo que eu vou falar sobre fracasso já, tá? Outro tipo de frustração, porque você não recebeu um bônus, uma gratificação, um obrigado, uma gratidão que você esperava. Ok? Por exemplo, você ajudou tais pessoas, aí você esperava que pelo menos viesse um abraço, um reconhecimento, viesse aí uma palavra, alguma coisa que gerasse essa gratidão a você, e você não recebeu, então se sentiu frustrado. Isso é muito comum. Quem ajuda pessoas passa por isso. Eu dirijo organizações há muitos anos de ajuda às pessoas e olha, tem isso de monte. Mas lembra que eu falei da expectativa? Pois bem, essa expectativa em ajudar as pessoas, ela vem porque a gente tem um propósito errado em fazer isso. Por exemplo, eu ajudo pessoas, milhares e milhares de pessoas todos esses anos. Agora comecei a fazer isso no digital agora também, ok? Nem sempre a gente recebe um obrigado aqui, nem sempre a gente recebe uma participação do pessoal, uma mensagem. É o que eu peço: você não vai cair o dedo? Digita alguma coisa, né? Dá um like, siga no YouTube, siga nas redes sociais, compartilha com os seus amigos e tal. Mas nem sempre a gente recebe isso. E nos projetos que eu realizo sociais também, no Brasil e vários outros países, é assim também, isso faz parte. Agora, eu não faço isso para receber isso. É bom quando a gente recebe um agradecimento, é bom quando a gente recebe uma palavra, um abraço, a gratidão, a expressão de gratidão de alguém. É excelente, é maravilhoso isso. Isso afaga o nosso coração, mas nem sempre isso acontece. E nem sempre isso vai acontecer com você. Então qual é o propósito pelo qual você ajuda? Pelo qual você faz? É para receber? Se for para receber, não faça. Por quê? Porque você está fazendo com a expectativa e a expectativa do outro. Você não domina a ação e a reação do outro. Eu não domino a ação e a reação do outro. Essa é uma questão que tem que ficar muito bem resolvida. É o casamento. Você não domina a ação e a reação do outro. Você não domina a mudança ou a não mudança. Você não domina isso. Então eu tenho que esperar naquilo que eu domino e não naquilo que eu não domino. Mas aí vem a fé. Eu já posso falar sobre fé se você quiser, tá bom? Então, essa expectativa, quando você vai ajudar o outro, é ruim. É ruim, você não deve esperar, eu vou ajudar por quê? Porque faz parte da minha essência, porque faz parte da minha fé, porque faz parte do meu caráter, porque faz parte dos meus dons. Eu faço porque eu tenho isso dentro de mim, e não porque o outro gosta, e não porque o outro vai reconhecer.
Quando eu faço dessa forma, eu elimino 90% de chance de qualquer tipo de frustração nessa área aí. E você vive melhor. Eu tô falando isso com vocês porque no início da minha jornada, eu comecei em 2002, aí no início, vamos colocar até 2007, 2008 mais ou menos, eu criava muita expectativa de que as pessoas elas fossem gratas por aquilo que de alguma forma eu estava fazendo. Eu criava muita expectativa de que as pessoas iam continuar aquilo que eu começava. Então, por exemplo, se eu desenvolvi, montei uma casa, um projeto de recuperação de andarilhos. Andarilhos é aquele pessoal que vive na rua, de lugar em lugar, de bairro em bairro, de cidade em cidade, etc. E muitos deles têm família, recebe do governo e tal. Muitos. Eu montei um projeto assim e tirei bastante gente da rua. A minha expectativa era o quê? Que eles falassem, nossa, que legal, que ótimo, alguém está estendendo a mão para mim. Então agora eu tenho casa, eu tenho comida e tenho trabalho, porque a gente desenvolveu o projeto como trabalho para eles também. Legal, que ótimo. Sabe o que aconteceu? A maioria depois de um tempo, voltava para a rua. Eu me sentia um lixo de pessoa. Eu falei, meu Deus, não é possível. O que eu estou fazendo de errado? Porque vem isso, não vem? Na frustração, quando bate uma frustração, vem essa pergunta, não vem? O que eu fiz de errado? Onde eu errei? Onde eu posso melhorar? Meu Deus, o que eu tô... Nossa, que mancar. E agora? O que vão pensar de mim? A expectativa, ela gera frustração e a frustração, ela gera um monte de perguntas sobre a gente mesmo. E aí eu fui aprendendo que eu não devo esperar que o outro. Eu não devo esperar no outro. Eu não devo criar a ilusão de que as outras pessoas ao redor, pessoas que não querem, não têm o mesmo propósito. Eu não posso esperar que eles venham querer uma transformação que de repente eu tenho. Que eles queiram avançar. Olha só, você tem propósitos, objetivos, já vou ler os comentários, tá pessoal? Propósitos, objetivos, você tem tantas coisas interessantes, você tem experiências, de repente fé, experiências com Deus, e você criar a ideia de que o outro também tem, não, ele tem uma história de vida diferente, ele tem uma circunstância de vida diferente, ele tem uma situação diferente, tem uma família diferente, ele tem tudo diferente, pensamentos diferentes, objetivos, propósitos, tudo diferente. Ele não vai, essa outra pessoa não vai reagir da mesma forma que você e que eu. Então, quando eu entendo que o outro é diferente, eu paro de criar essas expectativas. Por exemplo, às vezes eu vejo uma pessoa brigando demais com o pai e com a mãe, que é muito velho, né? Muito velho, 80 anos, sei lá, 90 anos, 85 anos. Que é uma pessoa, um familiar, por exemplo, que não tem tanta consciência daquilo que faz. Não tem esse poder de análise, toda essa paciência. E às vezes uma história de vida totalmente diferente da dele. E ficam brigando muito. Aí o que eu oriento? Pô, para e reflita um pouco. O que o seu pai e a sua mãe, qual é a história de vida deles? Como eles têm consciência? Hoje não tem, fala muita besteira aqui, ali e tal, e não tem tanta consciência. Alguns já até estão desenvolvendo algumas doenças degenerativas. Mas eu estou falando isso por quê? Porque muitos filhos se matam em ficar tentando convencer a mãe de 90 anos, de 80 anos a certas coisas. Curte os últimos tempos dela, ao invés de querer convencer de alguma coisa. Quer dizer, não cria a expectativa de que ela, nos seus 80, 90 anos, vá ter a mesma consciência, e até a mesma consciência moderna, às vezes, da sua. Olha só como é a expectativa. Quando você resolve isso, você elimina a possibilidade de frustração. Viver na rua para alguns se tornou o quê? Um estilo de vida. Não vivem porque precisam viver na rua, mas virou o quê? Um estilo de vida dessas pessoas. Por incrível que pareça, tinha um cara que ele era cadeirante, recebia um salário mínimo do governo na época e ele não conseguia sair de viver na rua. Tinha familiar e tudo na cidade. Ó, tudo começa aqui. A sua vitória, a sua derrota começa aqui. Nunca começa na labuta, no trabalho, nas mãos, sempre começa na mente. Agora, lembra que eu falei no início que eu ia abordar um pouquinho mais do fracasso? Vou abordar agora. Por quê? Pega isso aí, marca isso. Dar errado, não dar certo, perder, ser derrotado, chame como você quiser. Nada disso é derrota. Nada disso é derrota. Ok? Sabe por quê? Derrota é quando você desiste. Perder faz parte. Quando você entra em alguma coisa, você entra para ganhar. E deve, se não entra para ganhar, devia entrar para ganhar. Mas nem sempre você vai ganhar. E o fato de perder não significa... Eu sei que a derrota, o perder, o não dar certo, traz para alguns vergonha. Por que traz para alguns vergonha? Porque alguns condicionam a sua mente, a sua vida de sucesso é só quando eu ganho. Você não tem uma vida de sucesso por causa da sua essência, é por causa de alguma coisa que você faz. Então, o fazer é mais importante do que ser para você. Por isso você condiciona a vida de sucesso ao fazer. Se eu não fiz, eu não tenho sucesso. Eu não sou uma pessoa de sucesso. Sucesso tem a ver mais com a questão interior, com a sua essência, do que com aquilo que você faz. O que você faz deve ser só resultado daquilo que você é. E nem sempre o que você faz dá certo. Nem sempre as coisas que a gente idealiza, elas vão se concretizar da maneira certa. Então preste atenção nisso. Fracasso não é dar errado. Fracasso não é não dar certo. Fracasso é desistir. Então se há um objetivo, se há sonho, se há um propósito, se Deus plantou no seu coração um propósito, vá até sangrar, eu sempre digo. Vá até o final. Vá até o final. Não desista. Desistir é o fracasso. Agora, uma vez que a frustração aconteceu,
O que é que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer? Primeiro, marque aí, aceitar a realidade. Enquanto você ficar negando o que aconteceu de ruim, você nunca vai conseguir a cura disso aí. E quando eu falo a cura, não é esquecimento. A cura não é você não lembrar disso. Ah, mas eu sempre lembro. Quando acontece uma tal coisa, eu sempre lembro. É claro, aperta um gatilho, essa informação ficou no seu subconsciente, aí uma situação acontece semelhante, aperta um gatilho e você, o que estava no subconsciente vem para o consciente. E aí você já trava. Muitas pessoas fazem isso, elas já travam. Agora, aceite a realidade, aconteceu. Ah, eu fui traído, aconteceu. Ah, mas as pessoas me deixaram, aconteceu. Mas deu errado, eu tentei e deu errado. Ok. Ah, mas esse ano aqui eu tentei tantas coisas e nada deu certo. Ok. É bom? Não é bom, mas é o fato. Isso é um fato. Aconteceu. Ponto. Aceita, que dói menos, né? Como te diz aí. Aceita. O aceitar não significa concordar. O aceitar não significa que você vai viver nesse fracasso. O aceitar não significa que você vai concordar com isso e simplesmente agora acomodar. Não. O aceitar significa, olha, aconteceu. É verdade. Eu fracassei. Deu errado, não deu certo. É você trazer a ideia que há coisas que você não tem poder de mudar e você não vai mudar o passado. A melhor dica é essa, ó, aceita. Por quê? Porque você não vai mudar o passado. Você pode mudar o seu presente agora. Você pode fazer um futuro diferente, mas o passado você não muda. Então aceite. É fato, aconteceu. Quantas coisas eu fiz, tomei decisões erradas no passado. Eu não tenho como mudar isso. Eu vou ficar martirizando. Eu vou dar a maior e melhor dica pra você agora. Eu estava conversando esses dias, lembrei agora. Estava conversando esses dias com o pessoal e disse pra eles o seguinte, olha, quando você fala, mas eu errei no passado, tomei uma decisão errada, e se fosse hoje eu não faria dessa forma. Quando você fala isso, você está dando margem para você curtir o fracasso. Você está dando margem para essa frustração fazer parte do seu coração de uma... Você está potencializando a sua frustração quando você fala isso. Por que você está fazendo isso? E por que não fazer? Pelo seguinte, quando você diz, olha, se fosse hoje eu não faria dessa forma. Ok, eu me arrependo. Eu queria poder não fazer isso, o que eu fiz errado antes, hoje. Só que pensa o seguinte, quando você tomou essa decisão, quando você fez o que fez, que foi errado, ok? Fato. Você tinha uma história, um contexto, você tinha uma estrutura. Hoje a sua história é diferente, o contexto é outro, a estrutura mudou. Então você não pode julgar o que você fez de errado antes, baseado num contexto atual. Isso é injusto com você. Quando eu tomei certas decisões erradas, eu as tomei baseado num contexto. Eu tomei decisões financeiras erradas já, por exemplo. Você já tomou? Mas eu fiz isso baseado num contexto. Eu não fiz isso baseado no contexto de hoje, era no contexto de antes. E há necessidade da gente entender isso, para não ficar se martirizando. Você não é hoje a mesma pessoa que você era antes. Entenda isso. Reflita sobre isso. Você é uma pessoa diferente hoje, ok? Outra forma de lidar com as frustrações. Esteja atento às expectativas, como eu já falei. Espere menos. Aquilo que você domina, planeje baseado naquilo que você tem controle, tem domínio. E não fique esperando naquilo que você não domina. Reflita sobre isso, ok? Estabeleça objetivos e não ideais. É ideal isso, tá? Mas tem coisas que estão tão distantes ainda. O ideal é que o Brasil não tenha corrupção, mas dá para fazer isso? Não dá. Então o que eu consigo fazer dentro dessa esfera? Então eu crio um objetivo baseado naquilo que eu tenho a ver, que é aquilo que eu consigo fazer. E não fico idealizando coisas que não rolam. Outra, realize atividades que você gosta, ok? Porque a frustração traz muita tensão, né? Gera ansiedade. Então procura realizar coisas que realmente vão potencializar você. Algo que tem a ver com seus dons, com a sua vocação, que tem a ver com as suas habilidades. Outra, escreva essas conquistas aí. Procure colocar isso no papel. Procura visualizar isso aí. É comum a gente ter mais presente aquilo que é fracasso, aquilo que você desistiu e tal. Mas se você experimentar, pegar um papel, uma caneta e fazer sempre uma retrospectiva daquilo que você já alcançou, puxa vida, eu quero alcançar aqui, mas como eu estou, olha o quanto eu evoluí, porque às vezes a comparação que a gente faz é aquilo que a gente está agora, naquilo que a gente é o ideal a gente alcançar. Quando a gente faz isso, desanima, mas valorize as etapas. Então escreva, qual é a etapa que eu estou agora, o que eu posso sugar dessa etapa, aprender dessa etapa. Faça isso que é fundamental, ok? E bata um papo com você mesmo, quer dizer, reflita, medite, troque uma ideia com você mesmo sobre isso. Eu faço isso muito com papel e caneta, para eu perceber aquilo que está acontecendo, perceber de onde estão vindo as minhas frustrações. E você não vai negociar com a frustração, você vai simplesmente criar barreiras para que ela não se potencialize em você. Então, frustrações. Esse ano é muito difícil para a maioria das pessoas, e a maioria das pessoas ficaram frustradas porque criaram expectativas, porque tinham objetivos, porque tinham desejos, e é natural isso acontecer, ok? A frustração, não tem como a gente eliminar de vez a frustração, mas tem como a gente saber lidar com isso. E a minha reflexão com vocês hoje é isso. Ensinando você a não criar certas frustrações que não tem necessidade,
Mas quando passar por alguma frustração, fugir do controle, acabou passando por uma frustração, ok, então faça o seguinte: saiba lidar com essa frustração. Não deixe com que isso venha travar você. Compartilhe isso com seus amigos, familiares. É uma forma da gente ser grato e patrocinar esse programa. Se é legal para você, compartilhe com outras pessoas.